Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Radiocast. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo, Larissa Quaresma. Felipe anda conflitando a agenda dele com as nossas gravações e eu tendo o privilégio de ter a Larissa aqui para me ajudar. E o Felipe vai perdendo espaço nesse podcast que ele ajudou a fundar comigo. E o nosso convidado de hoje é o Paulo de Sora, que eu já conheço há bastante tempo, gestor, fundador, sócio responsável aí pela RPS Capital, que desde 2013 tem aí seus fundos, inicialmente fundos focados em ações, depois expandiu aí para o cenário macro mais global, e vamos falar com ele sobre tudo isso, sobre indústria de fundos, sobre mercados, sobre o que vem pela frente aí. Paulo, super obrigado aí pela oportunidade da gente bater esse papo. Eu que agradeço o convite ao Radiocast e o pessoal da Empíricos, você, Jojo. Eu lembro, Jojo, você foi um dos primeiros a olhar o nosso primeiro fundo, o Total Return, lá atrás, em 2013, então você conhece bastante da nossa história. Eu fico honrado de estar aqui, tendo essa oportunidade de bater um papo com os clientes e tentar passar um pouco das nossas visões aí sobre o que está acontecendo no mundo dos investimentos. Muito obrigado. E você você lembrou disso, era justamente que eu ia começar a conversa. Quer dizer, a gente, né, eu tinha um cliente, amigo, que era seu amigo também, e ele falou, quero ser seed money nesse fundo aqui do Paulo, vamos lá, né? E eu, como na época fazendo gestão de fund of funds na GPS, falei, vamos, né? E é engraçado como muitas das ideias novas e dos novos gestores vêm desse contato com o gestor, né? E contato com os clientes, parece, quer dizer, quando um gestor começa e vai no Family and Friends ali, tentando captar, e assim, acaba sendo uma forte fonte de novas ideias. Mas eu queria pegar esse gancho, né? Hoje o nosso amigo Alessandro está em outras praias, né? Ele escapou do Brasil, ele escapou, mas não desistiu, né? Porque vira e mexe ele gosta de olhar para cá para investimentos, mas escapou do Brasil antes, vendo aí que as coisas iam andar para um lado e para o outro. Mas queria que você fizesse um pouco desse panorama, de 2013 para cá. Né, hoje você já tem aí quase 3 bi sob gestão. Como é que foi? Conta um pouco para a gente dessa trajetória aí, quais foram os maiores desafios aí para pôr de pé esse business aí. Pô, Jojo, você sabe que a gente começa as coisas na vida, a gente tem uma ideia e, pelo menos para mim, assim, o caminho vai se abrindo e você vai encontrando novas coisas, e aquele teu projeto inicial, ele vai se mostrando totalmente errado ou totalmente velho à medida que a coisa vai andando. Quando eu comecei a RPS em 2013, era para tocar o meu dinheiro, o dinheiro de um amigo, o Alessandro, que é nosso amigo, também colocou lá um dinheirinho, e era isso aí, era um projeto singelo para 3, 4, 5 pessoas, trabalhando numa micro gestora, para administrar o dinheiro próprio de alguns amigos. A gente não começou com checão do Itaú, nem com o checão dos Credit Suisse, nem com o checão do BTG, nós começamos realmente com dinheiro próprio. A gente começou com uma filosofia de investimento lá atrás, 2013, vamos lembrar qual era o cenário macro, né? Um cenário, aliás, muito parecido com o cenário que a gente vive hoje, né? Uma instabilidade macroeconômica grande, uma eleição no ano seguinte, 2014, um cenário global até favorável naquele momento, mas assim, juro duplo dígito no Brasil, né? Ninguém queria saber de investir em bolsa, ninguém queria saber de tomar grandes riscos, e a gente começou com uma proposta de fazer um fundo que tinha mesmo essa cara de hedge fund, de apostar na alta ou na baixa, tentar ganhar dinheiro comprado ou vendido, com um mandato bem flexível, tanto que a gente montou o Total Return na forma de um FIM. Apesar de a gente fazer só ação naquela época, era um fundo multimercado, para a gente não estar amarrado naquele negócio que tem que ter 66% comprado em ações. A gente, de fato, queria fazer um negócio para dar retorno absoluto, independente da direção de mercado. E um pouco sorte, um pouco competência, nos 3 primeiros anos da RPS, a gente conseguiu, o fundo Total Return subiu mais ou menos 51%, a bolsa caiu 25% naquele período acumulado 13, 14 e 15. E aí que foi o Green Card,
foi a gente ter performado muito bem numa janela muito difícil de mercado. E aí a gente começou, naquela época não tinha tanto essas redes sociais, assim, tudo que foi criado aí, eu diria, de 2017, 2018 para frente. E a gente começou a falar com as famílias brasileiras, literalmente pegar uma lista telefônica. Quem são os caras que têm dinheiro no Brasil? Ah, é o fulano, Beltrano, tal. Mandamos lá um cold call, meu sócio Luiz Aires, o responsável pela área comercial, que é um cara muito empreendedor. E aí a gente foi literalmente com uma pastinha embaixo do braço, mostrando o nosso trabalho para essas grandes famílias. E acho que o turning point foi que eu tinha trabalhado, antes de montar a RPS, eu tinha trabalhado no M Safra, né, fazendo gestão da família Safra na parte de ações durante muitos anos. E aí eu saí para empreender, não tinha nenhum compromisso do Safra investir com a gente, mas como eu tinha tido um histórico bacana lá, e aí eles resolveram investir na RPS, eles fizeram um investimento importante no primeiro ano do fundo. Isso foi o green card para a gente falar com outras famílias. O cara trabalhou lá, ficou 7 anos, a família Safra nunca tinha investido fora do family office ou do banco em 130 anos de histórico. Tem um livro histórico da família e que fala um pouco sobre isso. Então, assim, foi muito forte isso para a gente, foi isso que, na verdade, criou a RPS. Um carimbo, né? Foi o carimbo, isso, foi esse carimbo. E aí a gente foi falar com outras famílias, aí pegou uma, pegou outra, e aí hoje são 36 grandes famílias que investem com a gente. Então, acho que a primeira coisa foi fazer uma gestão diferente, num momento bem difícil de mercado, e aí a cota acabou chamando a atenção. De lá para cá, o que eu tenho orgulho da RPS? Já são 8 anos e meio, né? E esse é um negócio difícil pra caramba, né? Parece o glamour da Faria Lima, todo mundo vai ficar rico, vai andar de Porsche por aí e tal, mas o que está por trás é um negócio extremamente árduo. Primeiro é um negócio de gestão de pessoas, né? O Bloomberg do Jojo é igual ao meu, que é igual ao da Larissa, o jornal é o mesmo, o balanço das empresas é o mesmo. O que faz a diferença é o que você faz com essas informações, como é que você processa ela no modelo de gestão e consegue entregar resultados ou fazer bons investimentos melhor do que a média, né? Eu costumo dizer que se eu soubesse quem está do outro lado da ação que eu estou comprada, que está vendendo para mim, provavelmente eu ia morrer de medo, porque o que tem de gente inteligente nesse mercado do outro lado, fazendo a ponta oposta do que você está fazendo, provavelmente você ia morrer de medo de fazer o que você está fazendo, vendo o tamanho da encrenca que está do outro lado. Mas aí a gente montou um baita time, que eu acho que assim, o grande diferencial da RPS é ter um super time de gestão, e todo mundo fala isso, tenho certeza que todos os gestores que vêm aqui falam que tem um baita time, tá certo? E aí o que eu chamo a atenção, no nosso caso? São 8 anos e meio de um bull market envolvendo assets. Na RPS, nunca ninguém saiu. A gente tem o mesmo time, a gente veio agregando, na verdade, bons profissionais ao longo de 8 anos e meio, e ninguém conseguiu arrancar ninguém aqui da RPS que fosse bom. Porque a gente montou um modelo meritocrático, uma partnership de fato, onde eu comecei com 70% do capital, hoje eu tenho 30%, eu tenho sócios tão grandes ou até maiores do que eu aqui na RPS. O que eu, sem ter a vaidade de ser, né, o cara que mais manja das coisas aqui, eu falei, eu preciso me associar com pessoas que são melhores do que eu, que fazem coisas diferentes do que eu faço e que vão ter espaço de equity, de risco e de decisão estratégica para eu reter aqui nessa empresa e essa empresa virar uma partnership de longo prazo, multigestor, multi-estratégia, e aí eu vou conseguir atrair e reter talentos. A coisa foi montada de um jeito tão especial que, primeiro, a gente não perdeu ninguém, segundo, pessoas de assets muito maiores do que a nossa se juntaram a gente ao longo desses 8 anos e meio para fazer coisas especiais aqui dentro da RPS. Vou dar um exemplo. O ano passado, uma parte do time da Península, que é o Family Office do Abílio Diniz, se juntou com a gente. O Daniel Vaz, o Joaquim, o João e o Gabriel. O Gabriel, que era sócio, economista do BTG,
eles se saíram de onde eles estavam e vieram para a RPS para aproveitar a nossa plataforma de modelo de negócio e ajudar a gente a construir uma empresa no longo prazo. Então, a gente tem sido capaz de atrair bons talentos, reter bons talentos e ter um processo contínuo de aprendizado. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da RPS. Então, assim, se eu fosse selecionador de fundos, a Larissa, eu tenho certeza que faz isso com carinho, a primeira coisa que eu ia ver é como é que é esse negócio da governança da asset, como é que é esse negócio do atrair e reter talentos, porque as pessoas erram muito ao longo do processo de investir, ao longo dos anos. E se você mantém o time, aquele erro ele permanece como uma cicatriz no seu processo de investimento e você tenta não fazer o mesmo erro amanhã, né? Se as pessoas saem, você perde um pouco daquele histórico. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, se eu tivesse que dizer, em relação à RPS. A RPS não é a maior gestora, não é a mais conhecida, mas eu acho que é uma casa de investimento, é uma empresa muito especial nessa questão que eu acho fundamental, que é o time e a gestão de pessoas. Paolo, foi um excelente overview aí. Eu estava dando uma pesquisada aqui e eu vi uma frase sua que me chamou muito a atenção, né? Parece que em 2018 você deu uma entrevista para o Estado de Minas que você falou o seguinte: não dá para ser Warren Buffett no Brasil. E eu achei muito curiosa essa frase e queria que você explorasse um pouco mais o que isso quer dizer exatamente e como que você... qual que é seu estilo de gestão, né? Como que você pega o estilo Warren Buffett, se é que é o caso, e adapta aqui para o nosso cenário brasileiro? Eu costumo dizer essa frase muito na linha qual que é a grande filosofia desse maior investidor do mundo, né? Comprar boas empresas, carregar no longo prazo e ter paciência e, de forma composta, criar um patrimônio, independente um pouco do cenário macroeconômico, né? A vida dele é muito mais fácil, porque ele vive, né, a maior parte dos investimentos que ele fez histórico, eu acompanhei muito da trajetória dele, porque sou curioso e estudioso do assunto, foram investimentos nos Estados Unidos, a economia mais pujante do mundo, a economia mais estável macroeconomicamente do mundo, com bastante previsibilidade, onde você pode se dar o luxo até de falar, olha, eu não vou olhar tanto o macro, eu vou olhar só o micro, e vou carregar teses de investimento de longo prazo. A gente acha que no Brasil, particularmente na América Latina, onde nós estamos e nos mercados emergentes, isso não é verdade. Você tem disrupção macroeconômica de tempos em tempos, que impactam de forma relevante a economia, os setores e as empresas. Portanto, a tese de colocar tampar um pouco o macro e ficar só focado no micro, eu acho muito desafiador no Brasil. E os exemplos são cabais, né? A gente tem crise doméstica no Brasil a cada 3 anos. Mudanças estruturais setoriais. Vamos lembrar o que era o setor de educação no primeiro e segundo mandato do Lula e o que ele é hoje. O que era o setor de construção civil quando o juro estava 15%, depois o que virou quando o juro virou 2%, agora nós estamos indo de novo para o juro de 10%. Falar que essas variáveis macroeconômicas, o câmbio, o juro, o PIB, a confiança, a eleição, não impacta a decisão de investir, eu acho muito desafiador. Só que é complexo acompanhar isso. É mais fácil dizer, eu não olho. É muito difícil você conseguir fazer uma boa leitura política do que está acontecendo. Vamos combinar? Você acha que alguém sabe o que vai acontecer na eleição Brasil 2022? Ninguém. Não. E nem a gente. Só que a gente está lá, todo dia, tentando identificar uma derivada do que está acontecendo e tentando construir um quebra-cabeça. Na macroeconomia também, nós temos 6 economistas aqui na RPS. Nós viemos reforçando o nosso time macro, até o Jojo falou muito verdade, a gente começou como um fundo focado em ações, sempre com a cabeça mais macro, e hoje a gente faz juro, faz moeda, faz commodities, ainda com um DNA mais forte de equity. Mas a gente fica identificando o cenário macroeconômico, e é difícil. Me fala, acho que uma das frases clássicas dos economistas, né? Quer colocar o economista numa saia justa, pede para ele projetar o câmbio.
Nossa. Né? Olha o Focus, olha o Focus, né? É uma pesquisa que é feita toda semana com os melhores economistas do mercado para prever o que vai acontecer nos próximos 6 meses, 12 meses, 24 meses da economia. Pode pegar o histórico do Focus, a gente já fez um estudo sobre isso. O Focus erra absurdamente o cenário de curto, médio e longo prazo. Agora, tem alguns que falam, em função disso, eu não olho e monto uma carteira independente disso. E tem outros que fazem como a gente, assim, eu olho sim e vou ajustando o meu cenário, só não fico casado com uma visão, porque eu sei que é uma visão que vai mudando, principalmente no Brasil. Então, essa história de não ser o Warren Buffett no Brasil é meio que isso, é casar o macro com o micro, é entender que a gente precisa sim acompanhar não só as empresas, mas tudo o que está acontecendo na economia e montar teses de investimento que vão em linha com o que está acontecendo do macro para o micro. E para fazer isso de uma forma eficiente, dado que o macro muda muito, você precisa ter bastante flexibilidade. Você não pode ser apegado no seu cenário. Uma das piores coisas para um gestor com o perfil nosso aqui é o cara se apaixonar por uma tese, se apaixonar por uma verdade, se apaixonar sobre uma visão. Porque, de novo, as coisas mudam e mudam muito aqui. Então, a gente precisa ter uma carteira líquida, uma carteira flexível, tem que ser humilde para entender que o cenário vai mudando e a gente vai tendo que mudar a nossa carteira à medida que o cenário vai mudando. O legal, Larissa, é que quando eu comecei a falar isso, eu falei para o Jojo lá, eu lembro que o Jojo foi uma das primeiras reuniões que eu fiz quando a RPS começou, lá atrás. E o Brasil é muito dominante essa história de investir em ações com cabeça fundamentalista, né? As maiores assets, as mais vencedoras de longo prazo no Brasil são casas que têm esse perfil fundamentalista muito forte. E quando eu falava, olha, mas a gente olha pelo macro, a gente vai para o micro, mas vai principalmente pelo macro, parecia meio bizarro naquele momento. Hoje em dia, eu acho que isso está virando dominante. E vou dar alguns números para você. No Brasil, só no Bovespa, são 50 ETFs de temas de investimento em ações que foram criados nos últimos anos. O que são ETFs? São essas cestas de ações que alguém cria para refletir um tema sobre alguma coisa. Você estuda ESG, com certeza tem uma carteira ESG, um ETF de empresas que são classificadas de ESG mais elevado e que as pessoas compram essa carteira baseado numa visão de que preferem empresas com ESG mais elevado. No mundo, são 10 mil ETFs que foram criados nos últimos anos para refletir os mais diversos teses macroeconômicas em ações. Empresas de capital grande, empresas de capital pequeno, empresas cujo fluxo de caixa está lá no longo prazo, então são mais sensíveis à taxa de juro, empresas que têm um fluxo de caixa mais de curto prazo e são mais cíclicas, empresas que têm um perfil mais defensivo, empresas que são mais ligadas à economia chinesa, empresas que são mais ligadas ao consumidor americano, doméstico, empresas de tecnologia, aí depois tem as subdivisões, empresas de alto crescimento e baixa geração de caixa. Bom, são milhares e milhares e milhares de ETFs. E o que a gente faz aqui na RPS, de forma proprietária, é construir os nossos próprios ETFs, cestas de ações, para refletir um determinado tema que a gente acha que vai ser dominante no curto e médio prazo e que a gente acha que vai ganhar dinheiro apostando nisso. Então, é isso que diferencia um pouco a visão macro da visão bottom-up e um pouco dessa história do Warren Buffett no Brasil. Então, eu gostei muito, eu acho que é super importante isso, né? Faz todo sentido isso que você falou das gestoras brasileiras, as tradicionais aí de décadas no mercado, de fato são fundamentalistas, né? Mas até, se você vê que na prática elas também adaptam, né? A última carta da Dynamo aí, ela soltou uma carta sobre o case de Suzano e um dos pontos da tese é o fato de Suzano ser uma empresa 100% dolarizada, né, em termos de receita. Então, assim, na prática, né, você vê que eles adaptam. Ele quer sair do risco do Brasil, né? Está querendo sair do risco do Brasil. Ali. Exato, porque é o jeito, né, que ele tem para fazer isso. Como o escopo da carteira é Ações Brasil, então, é investir em exportadora, né? Mas minha pergunta para você, Paulo, é, assim, dado que você faz essa adaptação, inclui o macro, né, nas teses de investimento, o que você está enxergando hoje para o macro, os principais indicadores aí, juro, câmbio,
PIB, e como que você está fazendo as apostas aí direcionais no multimercado e também na parte de ações no setorial, né? Falar um pouquinho das suas apostas hoje. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho, tentar rapidamente traçar o cenário macro mundial, um pouco o Brasil, e aí falar um pouquinho sobre as teses. Então, vamos lá, macro mundial, de uma forma bem simples, tá? A gente segue vivendo um mundo de juro muito baixo. Teve uma discussão forte nos últimos meses, um mês e meio, sobre juro americano, o Fed veio um pouco mais vigilante à inflação, mas a verdade é que o juro subiu, mas o juro real, que é o juro descontado da inflação, segue lá -1 nos Estados Unidos, com toda essa discussão sobre juro mais pesado que aconteceu. Então, assim, o mundo ainda é um mundo de juro baixo, portanto, é um mundo que você tem que correr atrás de ativo real. Na renda fixa não tem muito o que fazer. Estou falando no mundo. Então, a primeira coisa importante, não perca isso de vista. Vai se discutir juros? Sim, vai se discutir juros nos próximos meses. Mas é uma discussão de um patamar muito baixo. Ninguém vai passar a investir em renda fixa nos próximos 12 meses porque o Fed subiu 50 basis points o juro, ou 25 basis points, ou sei lá qual é o número. São números muito pequenos dentro dessa tese maior do juro baixo. E isso vai continuar, na nossa opinião. Então, no mundo, comprar ações. Só que a gente está num ponto do ciclo econômico agora, onde você começa a ter desaceleração de algumas regiões. O PIB veio muito forte até aqui, né, uma recuperação espetacular em V do PIB mundial, a economia está se reabrindo, muita coisa já esquentou bastante, tanto que a inflação está começando a incomodar, e os bancos centrais estão começando a tirar um pouco de estímulo, vai se discutir um pouco subida de juro, e a gente está vendo alguma desaceleração já na margem, né? A China desacelerou até bastante, Estados Unidos, as revisões que a gente tem visto, e tem mesmo feito aqui dentro da RPS, no nosso time macro, são revisões até mais um pouco para baixo do que para cima do que a gente imaginava. Então, a gente já está naquele ponto do ciclo econômico onde você está com a economia global mais madura, que já está desacelerando um pouco na margem. Nesse ponto, você começa a mudar um pouco o perfil do seu investimento. Então, lembrar que nós estamos numa fase de desaceleração de crescimento global. Não é recessão, é desaceleração. Então, na margem começa a mudar. Esse ambiente de inflação mais alta, e ela está presente no mundo inteiro, né, nos Estados Unidos, e eu acho que é uma inflação até mais persistente. Eu sou um pouco mais... existe esse termo no mercado financeiro, né, que é o termo ROC, é até legal todo mundo conhecer. Às vezes o cara ouve, fulano está ROC, o Banco Central americano está ROC. O que significa isso? Está mais preocupado com a inflação e está pensando em mexer juro para cima, diminuir estímulo. Então, toda vez que eu ouvir essa palavra ROC, às vezes vai ouvir, lembre que é isso. ROC significa preocupação com inflação. Eu estou um pouco mais ROC, estou um pouco mais preocupado com a inflação no mundo. Eu acho que é uma inflação disseminada, não está limitada só aos bens das commodities ou então a esses setores que estão com gargalo de produção. Eu acho que ela está espalhada, ela está sendo sentida também na mão de obra, também nos aluguéis. Então, eu acho que a gente vai viver um ambiente de um juro na margem subindo um pouco. Lembra, é um juro baixo, mas na margem subindo um pouco. Esse ambiente, normalmente, não é tão legal para mercados emergentes. Mercados emergentes não combinam com desaceleração de crescimento e com subida de juros, mesmo que seja pequena, né? Nos mercados emergentes, a situação monetária de inflação é ainda muito pior. Se nos Estados Unidos está incomodando um pouco, no Brasil todo mundo está vendo o que está acontecendo com a inflação e o que está acontecendo com o juro. Então, é um ambiente mais desafiador para mercados emergentes. Então, a gente não gosta de ter grandes investimentos em mercados emergentes. Por um lado, a China está desacelerando, que não é bom para emergente. Por outro, os Estados Unidos está numa dinâmica de começar a mexer um pouco, tirar estímulo, subir um pouco o juro. Isso normalmente não combina com emergentes. Então, mas não é uma visão pessimista de mundo, tá? É só lembrar que a gente está num ponto de meio de ciclo onde as coisas começam a ficar mais difíceis. Não é à toa que a Bolsa Brasileira, desde meados de junho, começou a patinar. Desde meados de junho, o índice bateu 130, veio agora para 110, agora está 114. Eu acho que a gente vai continuar vivendo essa dinâmica. E não é só o Brasil, tá? É mercados emergentes como um todo. Porque o ambiente global para mercados emergentes, por isso que eu falei aqui,
está piorando um pouco na margem. Isso é uma má notícia para o Brasil, porque até junho desse ano, estava tudo vento em popa, commodity para cima, o mundo crescendo, e isso é muito bom para os mais arriscados, como é o caso do Brasil. Então, um pouco essa visão sobre o mundo. Eu ainda prefiro Estados Unidos, globalmente, prefiro estar lá, melhores empresas, o PIB está crescendo, apesar de desacelerar, uma desaceleração pequena, acho que ainda tem muita renda no bolso do consumidor americano, tem um pacote de infraestrutura por vir. Então, assim, a gente é bem otimista que os Estados Unidos ainda vão continuar sendo a locomotiva do mundo, pelo menos no curto e médio prazo. Deixa eu só pegar um parênteses aí, antes de você migrar do cenário lá fora para cá. E China? Bom, a China, o bicho está mais brigado, e aí tem mais polêmica, acho que é por isso que você está falando, né, Juju? E sabe que eu acompanho China há muitos anos, eu comecei no mercado como analista de commodities. Essa história do macro, para mim, Larissa, ela veio muito no meu DNA, porque eu comecei no mercado na década de 90 como analista de commodity. E o analista de commodity, naquela época, primeiro sentava lá no fundo da sala, porque naquela época era só telecomunicações, a Telebrás da vida e a privatização do setor de telecomunicações. E o analista de commodities quase nem tinha cadeira nem computador. Então, eu comecei a estudar bastante macroeconomia exatamente porque era muito importante para investir em commodities e entender o macro, né? Você deu o exemplo da Suzano aí, da Dynamo, e é isso mesmo, tem que entender um pouco ter uma opinião sobre câmbio para investir em Suzano. Bom, o que eu estou achando de China? A China, de fato, na minha opinião, está passando por uma transição mais profunda, né? E ela é totalmente racional. Vamos lá. O chinês foi a locomotiva do mundo de crescimento a custo baixo, né? Todo mundo resolveu usar a China como seu hub de produção de alguma coisa, porque lá se produz muito a custo baixo. Muito em função de uma mão de obra barata. Isso não é mais verdade. A China está vivendo um problema demográfico. As pessoas já há várias décadas não têm mais do que um filho, né? E a população está envelhecendo. E o governo chinês percebeu que ia ter um problema de bônus demográfico logo lá na China. Falou que eu preciso estimular as famílias a voltarem a ter mais filhos para a gente voltar a ter mão de obra produtiva, jovem, daqui 10, 15, 20 anos. Só que eles estão com essa política de incentivo ao segundo filho e simplesmente não acontece. Não acontece já há bastante tempo. E não acontece porque o chinês é muito racional e fala o seguinte: para ter o segundo filho, o custo da educação é caro, o custo da casa é caro e o custo da saúde é caro. Sem esses três problemas de orçamento, eu não vou ter um segundo filho. Ter o segundo filho é muito caro. Eu tenho 4 filhos, eu posso te dizer com tranquilidade que tem que ser muito otimista para ter 4 filhos. E aí o chinês, percebendo isso, falou: eu preciso diminuir o custo da casa, preciso diminuir o custo da educação e preciso diminuir o custo da saúde, porque senão eu não vou estimular as minhas famílias a terem mais filhos e melhorar essa minha questão demográfica. É isso que eles estão fazendo. Então, no setor de housing, eles estão, de alguma forma, tentando controlar uma aceleração de preço de casa que veio muito forte, através de uma diminuição da alavancagem de empresas construtoras lá que estão muito alavancadas. Tem a história da Evergrande, da Fantasia. Eu acho que eles estão fazendo de forma deliberada e controlada isso. Por isso eu não sou pessimista em relação ao que vai explodir uma bomba de housing na China. Eu acho que é uma coisa bem telegrafada que eles estão fazendo com esse objetivo de desinflar um pouco o preço das casas, que andou subindo muito nos últimos anos. Aí vai ter uma questão no setor de educação, que aí caiu bastante as ações de educação lá, porque de fato eu acho que ali eles vão estatizar tudo e vão controlar para evitar que a educação fique cara e ela continue barata. Mas de resto, eu acho que a economia chinesa segue. E, assim, eu até sou bem otimista na questão de tecnologia. Também teve bastante ruído no setor de tech chinês, né, com as intervenções que o governo chinês fez em Alibaba, em Tencent e tal. Eu acho que eles estão fazendo, sim, uma intervenção ali para evitar os grandes monopólios, mas eu acho que o setor de tecnologia chinês vai estar muito pujante nos próximos 10 anos, 15 anos. A gente até tem posição em QWeb, que é um índice de ações de empresas de tecnologia lá na Ásia. A gente andou comprando nessa queda dos últimos meses. Era isso que era a minha pergunta, se você tinha alguma posição em China específica no teu Global Macro.
Então, a gente tem QWeb e a gente gosta de commodities, Jojo. É meio contraditório, né? Porque a gente está vendo números de China piores e todo mundo meio apavorado em commodities por causa de China. Eu acho que China vai ser uma coisa controlada, uma coisa telegrafada. E tem uma coisa muito importante em commodities, que é o seguinte: o commodities é uma relação entre oferta e demanda. Então, o pessoal está com medo da demanda chinesa. Correto? Correto. Uhum. E acho que é justo. Vamos ver. Eu acho que vai ser uma coisa controlada. Não é uma coisa que nem foi na Lehman, lá em 2007, que explodiu o setor de housing americano de forma de dentro para fora, né? Foi uma explosão, bum. Aqui não, é uma coisa que está vindo de fora para dentro, controlado pelo governo, que está falando, peraí, isso aqui está demais, vamos controlar. Inclusive, essa noite teve notícias que o governo chinês já começou a falar, vamos voltar a emprestar para Evergrande, os governos regionais voltem a incentivar um pouco o setor de house, vamos fazer a coisa controlada. E é isso, o governo chinês tem esse poder de controlar um pouco sua economia. Bom, e aí a história das commodities é oferta e demanda. A gente está vendo uma demanda fora da China muito forte. 3 motivos. Classe média com muito dinheiro no mundo, eu acho que ela vai continuar com bastante dinheiro. Uma das teses que eu tenho é que o mundo está passando por uma onda de social-democracia. Isso significa uma classe C&D com mais renda. A classe C&D não participou da festa da valorização dos ativos nos últimos 10 anos no mundo, se revoltou e está elegendo todo mundo à esquerda. Biden, Chile, Peru, na Europa, toda virando para a esquerda. Isso significa o seguinte: mais Estado, um Estado mais presente e melhorando a distribuição de renda. A classe C&D consome mais e consome mais commodities na sua cesta. Não é à toa que veio o Corona Voucher mundo afora, faltou geladeira, faltou fogão, faltou aço, faltou plástico, faltou vidro. E a gente acha que é uma onda maior do que essa e que veio para ficar. 2, setor de housing. Se na China está tendo um problema de desaceleração, no resto do mundo está numa aceleração brutal o setor de housing. Nos Estados Unidos, 5 milhões de casas serão construídas nos próximos 2, 3 anos. É um número absurdo. Todo mundo ficou na pandemia em casa, viu que o apartamento está pequeno, não dá para trabalhar na sala, o filho grita, eu queria ter uma casa na praia, o outro queria ter no campo, o outro, enfim, a casa ficou muito pequena para o homem e a mulher trabalharem remotamente 2, 3 vezes por semana, preciso de uma casa maior, quero dar um upgrade na minha casa. E a gente viu lançamentos absurdos no mundo inteiro, vendas absurdas, inclusive essa semana os números das construtoras brasileiras mostrando lançamentos e vendas fortes, isso está no mundo inteiro. Então, acho que a gente está diante de um ciclo de housing forte no mundo, ex-China, nos próximos 2, 3 anos. E, do lado da demanda, por terminar, a questão da transição energética. Você que acompanha bem esse assunto, né, Larissa, como analista ISG, sabe que para o mundo virar um mundo mais sustentável, um mundo com menos emissões, a gente vai ter que investir numa infraestrutura absurda para chegar até lá, né? O Banco Mundial fez um estudo que o mundo vai ter que investir 70 trilhões de dólares nos próximos 30 anos para fazer a tal da transição da matriz energética. Isso é muito investimento em infraestrutura, isso é muito consumo de commodity. Então, a gente acha que o consumo vai estar forte, muito além do PMI do próximo mês chinês, ou do número de housing start chinês da próxima semana. E do lado da oferta, não tem, Larissa, não tem oferta de commodities no mundo. Ontem eu estava falando com o CEO de uma empresa do setor de ouro, e eles estão mais animados com cobre, né? Tem essa visão de que cobre vai estar na eletrificação, a eletrificação é parte do ISG para o mundo fazer a transição para os carros elétricos e tal. Realmente a visão de cobre é uma visão positiva. Entre ele gostar, apresentar no conselho de administração da empresa dele, aprovar um investimento e virar cobre, 9 anos. Então, o que a gente está vendo de hoje, de disponibilidade de cobre, de níquel, de aço, de ferro, de petróleo, foram decisões que foram feitas de investimento há 7, 8, 9 anos atrás, quando os preços eram baixos e ninguém queria investir. E nem investiu. Desde 2012, o investimento na velha economia despencou no mundo. Então, não adianta a gente achar que o preço vai estar alto e amanhã vai ter níquel no mundo, ou vai ter cobre. Hoje de manhã saiu o resultado da Alcoa, o resultado acima do esperado, todo mundo já tem uma visão otimista de alumínio, o resultado acima do esperado, a ação está subindo 15%, numa história que todo mundo já sabe, que tem um problema de oferta de alumínio no mundo.
Então, eu acho assim, tem um problema seríssimo de oferta. Hoje, só para dar exemplos cabais aqui, hoje saiu o resultado da Rio Tinto, maior empresa produtora de commodities no mundo, ela e a BHP. A Rio Tinto revisou para baixo a produção dela esperada para 2022, de todas as commodities. Minério de ferro, cobre, níquel. Como é que ela está revisando para baixo a produção de um negócio que o preço está na lua e a margem dela está na estratosfera? Ela tinha que estar produzindo tudo e mais um pouco. Ela está produzindo tudo e mais um pouco, só que ela não consegue produzir mais. Muito pelo contrário, está até produzindo menos do que consegue, porque não investiu há 5, 6 anos atrás. Então, nós estamos, sim, diante de um ciclo mais forte de commodities, por causa dessa relação oferta e demanda. Então, eu fiz aqui o link, o Jojo me perguntou de China, eu já falei de commodities, que China é commodities é China, né? E tem uma coisa que é uma frase muito clássica minha, Jojo, que é o seguinte: eu não estou aqui para prever futuro. A minha capacidade de prever o futuro é virtualmente zero. O que eu mais faço aqui é identificar a simetria. Eu tenho uma visão sobre alguma coisa, nós aqui como time, né, temos visão sobre alguma coisa, a gente vai lá e vê o preço. O que está no preço? Está no preço que essa coisa vai acontecer? Quanto está no preço? Está muito no preço, pouco no preço? Está muito assimétrico apostar que esse negócio vai acontecer? Eu acho, se você olhar a ação das empresas de commodities no mundo, está muito assimétrico para você estar comprado. O que está no preço é que tudo vai voltar à média histórica e que nada do que eu falei aqui vai ser verdade. A Usiminas está no low do valuation dela dos últimos 30 anos. A Petrobras está no low do valuation dela dos últimos 50 anos. A Vale está no low do valuation dela de muitos anos. Então, assim, eu não estou pagando prêmio nenhum para apostar nessa tese, né? Dentro dessa tese de commodities, só para finalizar, tem duas coisas que a gente prefere. Tem uma história muito clara, assim, muito óbvia, que é o seguinte: a China está reduzindo produção de coisas que poluem muito e consomem muita energia. Isso é uma determinação do governo chinês. Estamos vendo uma crise até energética acontecer um pouco por causa disso. Eles mandaram parar a produção de carvão, só que as termoelétricas precisam rodar, sem carvão sobe o preço. Aí agora estão até revertendo um pouco isso. Mas eu acho que, de fato, a China está numa transição de diminuir produção de algumas commodities que ela não tem vocação natural para produzir. Não faz sentido produzir aço na China para caramba e exportar para o Brasil. O cara traz o minério daqui, leva, sei lá, 3 meses para chegar na China, gasta um monte de energia lá, para depois mandar o aço aqui de volta para o Brasil, mais 2 meses para chegar aqui, para vender no quintal da Usiminas. Não faz sentido nenhum esse negócio. Então, eles vão realmente reduzir produção de aço, eles estão reduzindo produção de alumínio, ou seja, essas commodities que a China é exportadora e não tem vocação, eu acho que vão ser as melhores commodities, porque ela saindo do mercado, vai faltar aço no mundo, vai faltar alumínio no mundo, né? Então, são as duas commodities que a gente mais gosta, aço e alumínio. A boa notícia é que as duas dá para investir no Brasil. Você tem a CBA, que é uma ação listada no Bovespa, e você tem várias siderúrgicas listadas no Bovespa. E a gente está um pouco menos otimista com essas commodities que a China importa muito, porque se ela vai parar de exportar, ela vai comprar menos. Então, pior para minério de ferro, pior um pouco para celulose, e pior, por exemplo, um pouco para cobre, que também a China é muito importadora. Dito isso, acho que a cesta de commodities vai muito bem e é uma das coisas que a gente mais gosta aqui. Já fiz o link da China com a commodities aí, Jojo. E aqui no Brasil, o que você vê no setorial, né? Tirando commodities, que você já falou muito, né? Setor de construção, por exemplo, setor de varejo aqui no Brasil, o que você está enxergando para essas indústrias? Bom, vamos lá. Brasil, o cenário é pessimista, mas a boa notícia é que todo mundo já acha, inclusive a dona Marion, minha mãe está pessimista com o Brasil. Então, precisamos ver onde é que está o preço, porque o cenário está ruim e todo mundo já sabe. A gente está vivendo uma inflação alta, o juro vai subir, está todo mundo indo para a renda fixa, a economia vai desacelerar mais, porque, infelizmente, o Banco Central brasileiro deixou a inflação escorregar demais e agora está tendo que correr atrás da inflação. Eu estou muito preocupado se eu tivesse que dar uma dica de uma coisa que eu estou muito preocupado com o Brasil, é renda disponível. Gente, eu fui no supermercado esse fim de semana,
Olha que eu faço parte lá do AAA, lá da população brasileira, né? Eu fui no supermercado, gente, eu gastei R$ 700 e não comprei nada. A minha empregada lá em casa veio para mim e falou, poxa, seu Paulo, eu preciso de um aumento, gás, não estou conseguindo pagar. Assim, acho que o Brasil está vivendo um problema seríssimo de renda disponível para a classe C e D. Eu não teria nada na Bolsa que depende de apetite de consumo de classe C e D nos próximos 12 meses. Eu acho que vai ser uma catástrofe, porque, de fato, realmente estrangulou, essa inflação está estrangulando a renda disponível do consumidor brasileiro. Então, pega lá a empresa, vende para a classe média, média baixa, evita, porque eu acho que as vendas vão cair muito. E acho que acho que uma coisa mais importante, se eu tivesse que dizer, é isso. Assim. Obviamente, evitar coisas que dependem muito de juro, porque o juro está subindo e aí não é legal ter coisas que são muito discricionárias e que são coisas de ticket muito alto, que precisa de crédito para comprar. Então, eu não gosto de housing, por exemplo, não gosto do setor imobiliário, que eu acho que é um momento realmente mais desafiador para esse setor. Você precisa de confiança e precisa ter juro, duas coisas que eu acho que não vão estar na mesa nos próximos 12 meses. Mas aí tem algumas coisas para fazer, vamos lá. Uma coisa que está chamando a atenção a gente. Dentro do setor de housing, tem aquele setor que é o setor do Minha Casa Minha Vida, né? Que é um setor mais resiliente. O juro é controlado pela Caixa Econômica Federal, existe uma demanda reprimida absurda, o aluguel está subindo, né? A casa fora do Minha Casa Minha Vida está ficando mais cara porque o custo de construção subiu, etc, etc. É um programa super resiliente, que veio muito bem no governo Lula, depois na Dilma, e o Bolsonaro assumiu e também adotou esse governo, chamou Casa Brasil, Casa Verde e Amarela, não lembro exatamente o nome, mas enfim, a gente acha que é um setor defensivo, que vai bem mesmo num ambiente mais desafiador, porque é um setor subsidiado. Se o Lula for eleito ano que vem, eu não sei se vai, mas tem chances boas de ser, eu acho que ele continua mantendo esse programa que ele foi o pai lá atrás. Se o Bolsonaro ganhar, mantém o programa que ele já está fazendo aqui. Eu acho que é um setor resiliente. Se você olhar as ações das empresas de construção de baixa renda, caiu igual às empresas de alta renda. A Tenda, por exemplo, a Tenda, que é uma ação que a gente tem aqui, está 20% mais baixa hoje do que estava no low lá do Covid do ano passado. Está errado. É um setor mais resiliente. O nego está fazendo uma análise muito simplista, colocando tudo no mesmo saco. De novo, eu não estou aqui para prever o futuro, eu estou aqui para ver onde está a maior assimetria. Nesse caso específico, eu acho que tem uma assimetria positiva apostar nesse setor de construção de baixa renda. MRV, Tenda, Direcional. A Direcional no relativo subiu um pouco mais que as outras, mas a MRV e a Tenda estão no low histórico. Eu acho errado, se a minha tese macroeconômica estiver certa. Isso é uma das coisas que a gente gosta. A gente aqui tem preferido esses setores mais defensivos, que dependem menos de consumo. Então, uma das coisas que a gente gosta, as pessoas vão deixar, talvez, de comprar geladeira, fogão, televisão, até porque comprou muito nos últimos meses, né? Mas não vai deixar de ir no supermercado. Isso aí vai ter que continuar indo. Inclusive, com inflação, tem que comprar arroz e feijão, não tem jeito, senão morre. Acho que o setor de supermercado vai bem, é um setor defensivo, é um outro setor que a gente gosta, mas, no geral, nós estamos um pouco mais pessimistas no Brasil como um todo, principalmente dessas coisas domésticas que dependem muito de renda. Sensacional! Nossa, eu tô com várias anotações aqui. Larissa transformou o nosso Radiocast numa reunião de trabalho, numa análise, mas isso que é bacana. Serve para o analista, serve para o investidor, serve para o cliente. Eu tenho duas. Fala, Paulo, eu te cortei aí. O que você não, acho que é isso. De fato, o que eu falei aqui foi um pouco do que a gente debateu no nosso comitê de investimento de quinta-feira, ontem aqui, que a gente reúne todo o time aqui. Vamos fazer um comitézinho aqui. Eu tenho duas perguntas mais filosóficas para você. Se você entrar no teu site, se você entrar no teu site, a Larissa vai gostar dessa pergunta, eu sei. Se você entrar no teu site, tem lá um pedaço uma frase que é ESG matters, né? Quer dizer,
a RPS se importa com a questão de ESG. Queria que você falasse um pouco, assim, como é que vocês levam isso para dentro da gestão do fundo e como é que é a tua visão em relação assim, se ESG é uma coisa que já é realidade ou ainda não, né? A sensação que eu tenho aqui, a gente lançou uma série de produtos que tem essa preocupação ou estão dentro desse contexto todo, né? Um deles é até inspirado aí nas recomendações da Larissa, mas a sensação que eu tenho é que é um assunto que as pessoas gostam de falar, é um assunto bonito para um almoço de domingo, com sogro e tal, mas na hora da tomada de decisão de investimento, a pessoa não faz. Na hora de escolher, não vou comprar nessa loja, vou comprar naquela, eu acho que as pessoas ainda não fazem. Queria ver um pouco da tua opinião, quer dizer, se você já sente diferença, assim, ter implementado ou ter essa preocupação já faz diferença no resultado do teu fundo. Era essa um pouco, como é que é a tua visão disso, entendeu? Bom, vamos lá, a gente é um hedge fund, né? Então, eu não estou carimbado aqui como sou ESG, ponto. Meu nome, RPS, já tem um pouco de ESG. Quando a gente fez lá atrás, a gente nem sabia o que era ESG, a gente colocou lá, respeito, performance, sustentabilidade. Então, tem o ESG da porta para dentro, que é a governança, que eu contei aqui a história da governança da minha empresa. A gente tem, Jojo, por filosofia aqui, decidido pelos sócios da holding da companhia. A gente doa 5% da nossa receita todo ano para projetos focados em educação. Nós somos uma das gestoras que mais doa, pelo que eu vejo, assim, em termos de filosofia, como para melhorar mesmo o Brasil dentro de uma filosofia que a gente tem aqui de focado em educação. Então, assim, da porta para dentro, a gente acha que tem um ESG muito bacana, mas não importa isso, o que importa é da porta para fora. Da porta para fora, o que a gente está fazendo? Bom, nós somos um hedge fund. Então, um hedge fund, por natureza, não pode deixar de investir na empresa A ou na empresa B por causa disso ou aquilo. Se tiver uma boa simetria, a gente investe. Então, a gente estabeleceu aqui que a gente tem o processo da integração do ESG. O que é isso? A gente montou um modelo, tem um sócio aqui da empresa, que é o Gustavo Fabrício, que faz todo o mapeamento ESG de todas as empresas que a gente investe. E a gente dá um carimbo para elas e define duas metas. Primeiro, empresa mais arriscada do ponto de vista ESG, eu preciso ter retorno muito mais assimétrico de empresa menos arriscada. Então, aí a gente exige um retorno absurdo para estar investindo em empresas que tenham ESG pior. Mas nós vamos investir. Alguém tem que investir nelas. E a gente vai investir e vai influenciar na mudança delas. Porque sempre vai ter algum acionista essas empresas. Não vou deixar de ter acionista. A Vale do Rio Doce sempre terá acionista. Tomara que seja uma empresa que nem a RPS. Por exemplo, nós mudamos o conselho de administração da Vale do Rio Doce. Nós e um grupo de outras assets, tem até uma carta que a gente mandou para os investidores da Petrobras e da Vale do Rio Doce. Nós e um grupo de assets mudamos o conselho, 2 conselheiros da Petrobras e da Vale do Rio Doce, e estamos impondo, do jeito que dá para impor do ponto de vista de conselho, mudanças de atitude dessas empresas, olhando o médio e longo prazo na questão ESG. Eu acho que é o melhor que a gente consegue fazer. Não colocar um carimbo, eu não invisto na Vale. Tem algumas assets que estão fazendo assim e não tem certo ou errado. Mas eu acho que a melhor contribuição que a gente faz é investir na Vale, ir lá e exigir mudanças como acionista para que problemas que aconteceram no passado não venham a acontecer no futuro. A empresa vai existir, ela vai continuar existindo. Se tiver acionistas ativistas promovendo a mudança de forma efetiva, não só no blá, 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 mas participando lá do conselho de administração, dando direcionamento para os executivos da companhia na direção correta, na direção sustentável, a gente acha que é o melhor que a gente pode fazer. E é isso que a gente tem feito. Então, assim, a gente não tem blacklist aqui, não tem empresa que a gente não investe, a gente exige retornos muito maiores das que são mais problemáticas do ponto de vista ESG e, em alguns casos, que a gente consegue ter uma participação relevante na empresa, ir lá e tentar mudar para que o futuro seja melhor do que o passado, como ativistas.
Entendi. Larissa, não sei se você quer explorar mais alguma coisa ESG, senão tem uma última pergunta aqui para o Paulo. Vai lá, Jojo. O que eu queria ouvir de você, Paulo, é o seguinte, quer dizer, de 2013 para cá, quando você fundou até hoje, né? Você contou aí o que aconteceu com o cenário, você contou um pouco o que aconteceu com a própria RPS, né? E como ela surgiu para uma equipe pequena para cuidar do teu próprio dinheiro e hoje ela virou uma coisa bem mais estruturada e tal. Eu queria a tua visão assim, o que aconteceu com o investidor? Né? Como é que você vê o investidor ou o cotista que entra no teu fundo lá atrás para esse investidor que pegou aí o fim do governo Dilma, depois está pegando um Brasil meio truncado aí, mas que bate recorde em bolsa, que corre para fazer recorde em IPO. Quer dizer, o que você acha que melhorou ou piorou assim, do ponto de vista do investidor e do relacionamento dele com as oportunidades de investimento? Putz, eu acho que mudou da água para o vinho. A gente era até meio preconceituoso com o investidor mais de varejo, a gente achava que era muito volátil esse investidor, a gente tinha uma base de investidor muito sólida, os 36 grandes famílias que investem com a gente são as mesmas há 8 anos, né? E eu falei, vou colocar uma base de investidor de varejo no meu condomínio, isso vai contaminar. A verdade é que a gente vem estudando isso há bastante tempo e a educação financeira que vocês estão trazendo para os investidores, o amadurecimento que veio com esse advento das plataformas, com essa educação financeira que todo mundo está mergulhando, está fazendo com que o investidor seja muito mais maduro, e a verdade é que o ano passado, na maior crise dos últimos 100 e não sei quantos anos, a gente viu até mais maturidade do investidor pessoa física do que o investidor institucional. Por isso que nós estamos fazendo essa inserção no varejo. A RPS não tem varejo ainda relevante. Na nossa base, menos de 8% desses 3 bis que a gente administra é investidor de varejo. A gente está fazendo esse trabalho através de um contato maior com os investidores, cartas, podcasts, enfim, trazendo o investidor mais para próximo da RPS, pedindo para ele olhar com carinho o nosso negócio, fazer uma seleção boa. A gente tem vários produtos aqui na casa, o Total Return é o mais antigo, eu acho que é um dos melhores produtos da casa, mas a gente tem outros produtos aqui, tem long bias, tem long only, tem um long short de baixa vol, tem o fundo macro do Daniel Vaz, que veio da Península. Enfim, a gente tem uma lista de produtos. Entre no nosso site, acompanhe nossos trabalhos, vejam as lâminas com carinho, mas eu acho que o investidor está amadurecendo bastante. Como dica de curto prazo, eu acho o seguinte: o ano passado, quem tomou muito risco lá no olho do furacão foi salvo pelo FED. Aquela turma que foi lá, caiu lá para 60 mil a bolsa, 50 mil, foi lá, encheu a mão, e aí a bolsa subiu para 120. Eu fui gênio, tá vendo? Eu comprei lá embaixo. Você tem que lembrar que você foi salvo pelo pai de todos, que é o FED. O Brasil está vivendo agora uma crise que é muito mais nossa do que lá de fora. Não vai ter FED que vai salvar a gente. Então, tenham, obviamente, atenção no momento que a gente está vivendo, que é um momento conturbado para o Brasil específico, um momento mais difícil para mercados emergentes. Então, eu acho que assim, é um momento de cautela, façam escolhas mais conservadoras, busquem gestoras que têm um perfil mais de longo prazo, que já viveram problemas. Eu acho que é uma hora de ter uma carteira mais defensiva, de fato migrar um pouco mais para renda fixa, esperar um pouco como é que vai se desenrolar esse cenário político no Brasil. Lembrem, Joesley Day foi buy opportunity. O ano passado, a crise do Covid foi buy opportunity. Foram momentos bem diferentes do que esse a gente está vivendo. Eu comecei a RPS em 2013. Quem comprou bolsa em 2013 não foi buy opportunity, porque ela caiu em 13, ela caiu em 14 e ela caiu em 15. O cara ficou 3 anos fazendo buy opportunity na bolsa e eram coisas específicas de Brasil, que não foi verdade no Joesley Day, não foi verdade na greve dos caminhoneiros e também no ano passado. Então, eu estou um pouco mais cauteloso.
e acho que faz sentido assim, o que eu estou dizendo aqui. Então, cuidado com esse preço médio para baixo nas coisas que você gosta, porque a gente talvez esteja vivendo uma coisa um pouco mais desafiadora, pelo menos até outubro, novembro do ano que vem, quando a gente vai ter uma decisão da eleição, e aí a gente vai saber qual que é, de fato, o cenário Brasil para os próximos 5 anos. Muito bom, muito bom. Bom, Larissa, eu esgotei todas as minhas, torci até a última gota aí. Eu poderia ficar mais 1 hora falando aqui, mas em respeito ao tempo do Paulo, acho que a gente precisa terminar. Muito obrigado. Jojo, deixa eu só falar uma coisa. Fala, claro. Quando a gente abriu o Total Return para o mercado aqui, a Empíricos fez um estudo sobre ele, recomendando, e fez um estudo tão legal que eu uso o estudo da Empíricos na minha apresentação institucional sobre a RPS, sobre o Total Return. E eu não conhecia, a Larissa calcula esse índice do sofrimento aí, que eu não sabia qual era, Larissa, mas fiquei bem feliz de ver que o nosso fundo ali tem um índice de sofrimento relativamente controlado, com retorno bom, e feito por uma casa independente, que foi, no caso, vocês. Então, primeiro, agradeço esse relatório que foi feito, segundo, eu até uso o conhecimento de vocês para contar um pouco da nossa história. Não, legal, pô. Eu que agradeço aí esse bate-papo todo, bacana ver a tua visão aí para o cenário local, cenário lá fora, e também essa história aí bacana aí de 8 anos, né? De 8 anos e meio. 8 anos e meio de empresa. Muito legal. Larissa, super obrigado pelo apoio de sempre. Paolo, cara. João, bom te ver. Muito bacana. Larissa, bom te conhecer, obrigado. Prazer é meu. E, pô, você que nos ouviu aí, obrigado pela sua audiência. Não deixe de seguir o nosso Radiocast no seu agregador preferido de podcast. E gostou, manda para o seu amigo. E não deixe de mandar sua mensagem para radiocast@empiricos.com com críticas, sugestões, quem você quer que a gente traga aqui e tudo mais. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. E Felipe, controla sua agenda. Larissa está tomando seu lugar e vai ser difícil tirar ela depois. Perdeu o Playboy. Já era. Valeu, gente. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo.